Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Muito obrigado, louvor. Pode sentar a igreja. Ai, não existe coisa melhor do que estarmos adorando ao Senhor. Precisamos cultivar, precisamos desenvolver esse relacionamento. Um relacionamento em que aprendemos a desfrutar da presença dEle. Sabia que não é normal, não é comum um filho de Deus ele não reconhecer e não lidar muito bem com a presença de Deus, com esses momentos? Eu não falo na igreja, mas eu falo de toda uma vida. Quando falamos de adoração, estamos diante da presença de Deus, reverenciando, honrando, louvando, adorando Ele e reconhecendo Ele. Então é muito importante estarmos acostumados. Mas como é que aprendemos? Aprendemos exercitando. Aprendemos primeiramente pela palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, mas, diga, o exercício é realmente o que importa. Porque não adianta a gente conhecer tantas escrituras e não aprendermos a exercitar, ou estar na presença, desfrutar desta presença, ter um tempo nesta presença. Aleluia! E é interessante, estávamos louvando esta música, e se você observar pela palavra, todas as pessoas que elas entravam na presença de Deus e percebiam a santidade de Deus, elas eram transformadas. Primeiro, aquelas pessoas tinham, se você ler lá em Isaías, quando Isaías viu o Senhor, quando ele teve aquela visão, você vai perceber que Isaías primeiro reconheceu a condição em que ele estava. E quando ele reconheceu a condição em que ele estava, Deus pôde alcançá-lo. Presta atenção, ele reconheceu que ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua realidade. Mas presta atenção, ele não ficou naquela realidade porque Deus enviou um anjo com uma tenaz que tocou os lábios dele e purificou. Fogo purificador. E nos lábios de Isaías purificado, Deus disse: agora sim, você vai falar a minha vontade, você vai ser um servo que eu vou levantar para falar a minha palavra, a minha vontade, manifestar a minha santidade. E sabe que isso ocorre conosco também? Amém. A Bíblia mostra lá em Hebreus que eu e você, com o rosto descoberto, ou seja, contemplando a glória de Deus, recebendo da glória de Deus, hoje nós manifestamos essa glória, por quê? Porque ela habita dentro de nós. Então nós não somos apenas, escuta que eu entendo o que eu vou dizer, seres passivos, que apenas desfrutamos de uma glória, mas quando nós entramos na santidade de Deus, sabe o que acontece? Você fica cada dia mais parecido com seu Pai. A Bíblia diz que você tem a própria natureza dele. A Bíblia diz que ele criou você conforme a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala em Efésios que fomos recriados em Cristo para as boas obras. Presta atenção, você foi recriado no novo nascimento. Você não é mais aquela velha pessoa. E isso muda todo o curso da tua história, toda a tua vida. O fato de você ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor fala muito. Diz em que reino você estava, que era o império das trevas, e aponta para um reino que você está desfrutando hoje. Mas presta atenção, aleluia. Isso não fala apenas de uma obra de Deus na sua vida. Por quê? Porque isso também aponta para algo que Deus vai fazer através da tua vida. Sabia que eu e você precisamos dar respostas a Deus? E eu quero falar um pouco sobre isso hoje à noite. Eu quero falar sobre fé. Mas não simplesmente a fé de falar a palavra, entendo o que eu vou dizer. Existe sim. Muitas vezes entendemos que a nossa fé vai mover o reino de Deus, vai mover o poder de Deus e a glória de Deus a nosso favor. Mas sabia que antes de tudo, a tua fé, a minha fé vai nos mover? Se a minha fé e a sua fé não está nos movendo, tem uma coisa errada. Essa fé não é a fé bíblica. Vai comigo lá em Hebreus, capítulo 12.
Diga, a minha fé me move. Versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amém? Você já abriu? Você espera só um pouquinho. A gente vai ler esse texto, mas eu quero falar algo a respeito. Em Marcos capítulo 5, a gente vê a história de uma mulher. Muitos aqui conhecem a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Preste atenção. Até o ponto desta mulher receber a cura que ela tanto almejava, muitas coisas ocorreram. Porque sabemos que aquela mulher tinha um fluxo de sangue, ela estava frágil, ela estava fragilizada, ela tinha uma fraqueza, mas preste atenção, a fé daquela mulher não moveu, não trouxe simplesmente a cura, mas antes de trazer a cura, teve que mover ela mesma. Precisamos entender que a nossa fé vai nos levar para a vontade de Deus. Muitas vezes associamos a nossa fé apenas àquilo que vamos receber, aquilo que vamos desfrutar. Mas a fé bíblica diz a respeito daquilo que vamos viver. E aquilo que vamos viver fala de nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa vida como um todo. A sua vida não se restringe apenas às coisas que você recebe, às coisas que você tem, mas a sua fé, a sua vida, muito mais do que isso, diz respeito a quem você é. E aquela mulher, antes de receber aquilo que ela estava almejando tanto, ela teve que se mover. Primeira coisa, ela começou a falar consigo mesma. Algo teve que mudar dentro dela. A mudança não veio fisicamente, a mudança primeiro foi dentro. Então uma realidade se manifestou dentro, para quê? Para que algo exterior pudesse se manifestar. E ela começou a crer, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes, nas roupas de Jesus, eu serei curada. Jesus não ensinou ela dessa forma, mas através do que ela tinha ouvido falar de Jesus, ela pôde crer que se ela apenas tocasse nas roupas dele, nas vestes de Jesus, ela seria curada. E a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. Presta atenção, essa mulher nem tinha recebido, mas algo nela já tinha mudado. A sua fé vai mudar primeiramente você. Antes de mudar situações, preste atenção nisso, antes de mudar situações, antes de transformar realidades, a fé vai transformar você. Diga, minha fé vai primeiramente me alcançar. E aquela mulher, ela continuava dizendo, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher não ficou só dizendo, não ficou apenas falando. Aquela mulher foi ao encontro. Talvez você não saiba, ou talvez você não consiga perceber a gravidade daquilo que a mulher estava fazendo. Aquela mulher arriscou a própria vida pela fé. Preste atenção, ela não tinha recebido a cura ainda. E eu quero te inspirar nesta noite a entender que a sua fé vai mudar você. Deus, é interessante quando a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, na verdade Hebreus capítulo 10, que o justo viverá da fé, é abrangente demais. Muitas vezes nós restringimos um poder que Deus disse que seria ilimitado. Por quê? Porque associamos a fé apenas a uma casa, a um apartamento, é algo pequeno demais. Mas Jesus, em Lucas capítulo 12, chega para um homem e diz, olha, a vida do homem não consiste nos bens, nas coisas que ele possui. Diga para o seu irmão, meu irmão, a sua vida não consiste nos seus bens, não consiste no seu carro, na sua casa, mas é muito maior do que isso. Jesus não morreu para que a gente tivesse um carro. Você já parou para pensar sobre isso? Ele fala de vida abundante. Carro existe na vida abundante, mas é muito pouco. Não traduz tudo aquilo que a vida abundante trouxe para mim e para você.
Porque quando olhamos para o reino de Deus, é um reino de justiça. A coisa mais importante, estar diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. Recebê-lo como um pai. Imagina, Deus, o Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, é teu pai. Você pode chamar ele de pai querido. Ele se inclina para ouvir você. Ele está contigo todos os dias, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. A vida abundante, antes de tudo, é estar com Deus e em Cristo. Porque você só pode andar com Deus e estar em Deus, porque você, antes de tudo, está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele desfruta da vida abundante, então ele entra na presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E o mais interessante é que esse rei, e é interessante quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o reino de Deus, ele não diz é um reino de justiça depois de riquezas, de bens, não, é um reino de paz e de alegria, porque ele entende que muito maior do que as coisas aparentes, porque você sabe que as coisas desse mundo, elas são aparentes, elas estão, amanhã elas não estarão. As riquezas desse mundo é mostrado lá em Apocalipse, que será o chão. Você vai estar pisando. Ouro, é ouro que é a grande riqueza. A Bíblia diz que você vai pisar. Isso não desmerece, mas isso mostra que nós estamos em algo muito maior. Que Deus tem algo para as nossas vidas que é muito maior do que bens e riquezas. Porque a obra de Cristo, o reino de Cristo está manifesto dentro de nós. Então isso significa que para Deus, você, a sua vida e tudo aquilo que vai acontecer através de você é muito mais importante. É muito mais importante do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Então aquela mulher, ela não apenas falou. O que foi que ela fez? Ela agiu. Ela foi, arriscou a própria vida porque ela podia ser apedrejada. Se descobrissem quem ela era, o que ela tinha, e talvez algumas pessoas soubessem disso, mas aquela mulher, ela não se intimidou. Ela não permitiu. Preste atenção, ali era uma questão de enfermidade, mas preste atenção que isso abrange muito mais coisas. Porque aquela mulher, ela não permitiu que aquilo que viesse como pressão fizesse com que ela parasse. Eu gosto de associar Marcos capítulo 5 a quando Jesus começa a ensinar sobre a parábola do semeador. Aquela mulher, ela ouviu uma palavra, preste atenção, ela não permitiu que aquela palavra fosse roubada. Porque talvez, quando ela ouviu falar da fama de Jesus, a Bíblia não diz que ela viu alguma coisa. Se creres, verás. Não é se verás, irás crer. Aquela mulher não tinha visto, mas ela ouviu falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que foi que aconteceu? Aquela mulher guardou aquela palavra. E guardar a palavra não é simplesmente ouvir e dizer, é assim, não. Porque muitas vezes algumas pessoas ouvem a palavra, é assim, mas agem de maneira totalmente diferente. Guardar a palavra é quando aquela palavra produz fruto. Porque quando Jesus ele instrui a parábola do semeador, ele fala que a semente que caiu no bom solo, ela produziu fruto. Ou seja, uma evidência de que aquela semente, de que aquela palavra tinha entrado no solo e ela cresceu e floresceu. E da mesma forma aquela mulher, ela não permitiu. Jesus fala na parábola do semeador, que uma semente caiu perto das pedras. E o que foi que aconteceu? Em local pedregoso. E o que aconteceu? Aquela semente, ela começou a crescer, mas ela não conseguiu construir raízes por si mesma. Por quê? Porque o solo que ela estava não era propício para isso. E a Bíblia diz que quando veio o sol, queimou aquela semente, queimou aquele broto. Ela não tinha raízes, ela não tinha onde
recolher ou receber nutrientes. Mas aquela mulher, ela não permitiu que a palavra que ela tinha recebido morresse, mesmo sabendo que ela ia enfrentar pressões, aflições, dificuldades. Sabia que tem muita gente deixando de lado a palavra de Deus e as promessas e as verdades que Deus já colocou no coração por causa de pensamentos. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda e ela começa a pensar, não vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, eu não posso. Alguém diz que você não pode, alguém diz que você não consegue, alguém diz, olha, tu não vai. Tu não é apto para isso. E Deus está dizendo, eu escolhi você, eu chamei você, eu capacitei você. Aquela mulher, ela não permitiu que a semente que ela tinha recebido fosse destruída ou pressionada pelas pressões, mas ela se levantou. Ela foi até Jesus. A Bíblia fala que Jesus, presta atenção. A Bíblia fala que Jesus estava cercado de uma grande multidão. Aquela mulher não saiu de noite escondida. Aquela mulher, ela não saiu para um lugar que ela podia olhar, não ter ninguém. Tinha uma multidão. E aquela mulher não teve medo. Ela se meteu no meio e tocou. Gente, você já viu quando uma celebridade, alguém... Gente, tem... Jesus tinha... Provavelmente Jesus estava no meio. Tinha os 12 ali de guarda-costas. A multidão de lado, que todo mundo queria ver. É interessante que quando você vê a passagem de Zaqueu, a Bíblia fala que tinha tanta gente que Zaqueu pequeno não conseguia ver, teve que subir numa árvore. Era Jesus passando, todo mundo queria ver. Mas presta atenção. Aquela mulher, ela não foi apenas ver. Ela não foi ver o que ia acontecer, não. Se der, se for, se acontecer, não, existia convicção. Ela foi e tocou. Conforme ela creu, ela fez. Presta atenção. Aí ela toca nas vestes de Jesus e é curada naquele momento. O milagre aconteceu. Mas você observa que a fé daquela mulher, antes de mover, dela poder receber aquilo que ela tanto almejava, moveu ela. Sabia que é a sua fé que vai mover você? A sua fé, antes de mover e de manifestar o poder de Deus, vai mover você. É você que vai se levantar. É você que vai se erguer em Deus e vai dizer, eu creio na palavra de Deus e eu vou permanecer firme. Muitas vezes, o mover você é você estar ali, ó, firme, convicto, cantando, adorando a Deus, dizendo vai, tudo bem, e as circunstâncias dizendo outras coisas, mas você vai, tudo bem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Você não ignora a realidade, mas você tem os seus olhos fitos em alguém. Porque você sabe que a palavra de Deus, ela é muito maior. O nome de Cristo está acima de todo nome que se possa nomear nesta era e na era que há de vir. É interessante que a Bíblia diz, aqui há de vir, ou seja, ele já falava sobre hoje. Já falava sobre essa realidade que nós estamos encarando hoje. Ele diz, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas o nome de Jesus está acima de qualquer nome. Quer seja nesse tempo ou num tempo vindouro. Isso fala de mim e de você. No período que eu e você estaríamos, e de todas as realidades que se levantariam contra mim e você. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer. Isso demonstra que podem se levantar. Podem até demonstrar superioridade aparente, mas não podem prevalecer. Aleluia. Hebreus 12. Portanto também nós, uma vez que estamos, versículo 1, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para aí. O versículo 1
está se referindo ao capítulo anterior. Ele fala de uma grande nuvem de testemunhas. E ele fala a respeito de homens. Ele começa no capítulo 11 do livro de Hebreus, ele começa a enumerar grandes homens de fé. Ele começa falando sobre o que é fé. E ele começa por Deus. Eu acho interessante que quando ele fala nuvem de testemunhas, ele está se referindo também a Deus. Deus nos deu um testemunho do que é fé. E outros homens na velha aliança também testemunharam o que é fé. E ele diz, olha, estes homens, vocês têm como uma nuvem de testemunhos. Porque vocês receberam o testemunho deles, foi um testemunho de fé. Mas ele diz, agora, a responsabilidade não está mais com eles, mas com vocês. Aí ele diz, corram a carreira que está proposta a vocês. É interessante porque muitas vezes nós associamos o correr a carreira com um chamado ministerial. Não, se eu sou pastor, a minha carreira é a carreira de pastor. Esse texto não está falando sobre isso, mas está falando sobre homens e mulheres. Vá no versículo 11, no capítulo 11. Você vai ver que fala sobre homens e mulheres que ousaram andar em fé e desfrutaram das promessas de Deus. Ou seja, viveram aquilo que Deus disse que eles deveriam viver. Você sabia que a minha vida e a sua vida, antes de ser vivida, ela foi escrita nos livros de Deus? Deus, Ele não te criou e te lançou no mundo e disse, faz e vive, nasça e viva do jeito que você quiser. Não, Ele nos colocou aqui, mas Ele tem um propósito. Uma santa vocação. Gente, eu não estou falando de chamado ministerial. Eu estou falando da tua vida, da minha vida como um todo. Porque Deus não está interessado apenas no pastor Abnésio, mas está interessado em Abnésio. Como pessoa. E é interessante que ele diz, olha, vista a grande nuvem de testemunhas, e eu comecei a meditar sobre essas testemunhas. E eu achei interessante uma coisa. A gente não vai ler todas, amém? Mas eu acho interessante no versículo 4 do capítulo 11. Pela fé, Abel fez o quê? Não escutei você. Fez o quê? Você observa que a fé de Abel moveu ele? Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois, observa que ele está mostrando por quê. O que foi que ocorreu para que ele fosse transladado? Antes de ser arrebatado, aconteceu algo. Recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque andou com Deus. Preste atenção. A minha fé e a tua fé vai nos mover para que estejamos perfeitamente na vontade de Deus. Antes de tudo, eu não sei o que Deus tem para a tua vida, mas eu sei de uma coisa: existem recursos para que você ande plenamente naquilo que Deus tem para você. Deus, pela sua palavra, é fantástico, porque Deus ele não cria o homem e diz, olha, viva, simplesmente. Ele coloca do seu espírito dentro do homem. Ou seja, ele não coloca um recurso qualquer. Ele não coloca simplesmente uma habilidade. Ele coloca Ele mesmo, na sua soberania e glória, dentro do homem. Sabe o que isso significa? Significa que em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, existem recursos para que você possa desfrutar, andar, permanecer e estar até o fim firmado naquilo que Ele disse. Porque preste atenção, os recursos de Deus para a tua vida não são apenas no primeiro momento. Você já observou um corredor? Um corredor, um velocista ou um maratonista. Chega um pedaço do caminho, ele vai começar a cansar. Ele pode ser um queniano. Aquele cara que corre, meu Deus, que vai-se embora. Mas existe cansaço. Mas ele chega até o fim.
Mas existe uma limitação. Talvez provavelmente eu e você, talvez alguns aqui consigam, não conseguimos completar uma maratona. Mas presta atenção, em tudo aquilo que Deus estabeleceu que eu e você deveríamos viver, existe recurso pelo seu Espírito para que eu e você cheguemos até o fim. É interessante lá em Hebreus capítulo 10, que ele diz, nós não somos dos que retrocedem. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o retroceder ou o permanecer não é com Deus. Porque, segundo Pedro capítulo 1 diz, Deus já nos deu tudo. Vire para o seu irmão e diga, meu irmão, Deus já fez tudo e já te deu tudo. Porque muitas vezes ficamos, como é que vai ser? Meu Deus, e agora? Se já existe recurso dentro de você. Se já existe recurso dentro de mim. Para aquilo que Deus deseja fazer através de mim, por mim, em mim. A obra de Deus começa em mim. Existe uma mudança interior. Aquilo que talvez outrora houvesse dificuldade para que eu pudesse mudar, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo segurar minhas emoções nessa situação. Eu não sei lidar com esse tipo de situação. Deus está dizendo, olha, existe recurso dentro de você. E Deus está trabalhando em você para que você possa andar e por essa situação dizer, eu já venci, eu sou mais vencedor nisto. Todas as coisas naquele que me fortalece. Tribulação, pressão, angústia, dificuldade vem em você. Eu já aprendi. Por quê? Porque você começou a desfrutar de recursos que existem em você, pelo Espírito. Deus nunca disse que você viveria pela sua própria força e habilidade. Quem disse isso a você? Deus diz, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Essa força, essa habilidade vem em Deus. Mas é um recurso que eu e você ativamos pela fé. Então, a responsabilidade, gente, não coloque a responsabilidade. Se você abre mão de algo, quer seja do seu casamento, quer seja de algum relacionamento, quer seja de um chamamento em Deus, eu estou falando agora de algo que Deus chamou você para fazer, não coloque a culpa em ninguém, nem mesmo em Deus, sabe por quê? Porque Deus colocou nas tuas mãos e te deu graça, habilidade, poder, para que você pudesse passar por todas essas estações. A própria palavra disse que muitas vezes a tentação vem, mas com ela existe o escape. Então você não cede simplesmente porque a carne é fraca. Mas você não é um ser espiritual? Aleluia. A carne não foi crucificada com Cristo? E a Bíblia diz, olha, não permita, vê, Romanos capítulo 6, não permita que o pecado tenha mais domínio sobre você. Sabe por quê? Porque você morreu para o pecado. Quando, no batismo a Bíblia diz que nós morremos com Ele e ressuscitamos para uma nova vida. Então o pecado não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a tua vida. Então você pode chegar para Ele e dizer, não. Aleluia. Então a obra de Cristo começa em mim, mas ela não para em mim. Porque a obra que está sendo operada em mim, ela começa a alcançar outras pessoas através de relacionamentos. Por quê? Porque eu vou transparecer aquilo que está no meu coração. A boca não fala o que está cheio o coração? E seu coração está cheio de quê? De vida? Então da sua boca vai sair vida. E as pessoas que estão ao teu redor, elas vão receber desta vida. Elas vão ser impactadas por esta vida que está dentro de você. E que vai sair através da sua boca, através do fruto do Espírito, que este Espírito reside em você. Então você vai andar em amor. Bondade, benignidade, paciência. Gente, e a paciência não vai só ocorrer com as pessoas da igreja, não. Vai ocorrer com tua família. O amor, ele vai transparecer nas redes sociais também. Aleluia. O amor não vai só estar na tua família, naquele grupinho, não.
onde quer que você vá, onde quer que ouçam a tua voz, onde quer que você se manifeste, as pessoas vão ver um referencial de amor. Talvez, aleluia, algumas coisas precisam mudar, mas isso não diz respeito a Deus. Talvez as pessoas hoje não estejam vendo algo ocorrendo na sua vida, sabe? Não é porque Deus não fez a obra completa, mas porque muitas vezes eu e você precisamos nos posicionar em Deus, nas verdades que Ele colocou, porque Ele diz, eu derramei. A Bíblia diz que Ele derramou amor nos nossos corações. Ele não nos deu uma medida, Ele derramou amor nos nossos corações. Pelo Espírito que em nós habita. Então existe algo que está mudando as nossas vidas. E esse poder vai afetar os nossos relacionamentos. É pela fé que você anda em amor, abençoado. É pela fé que você escuta algo, ou lê algo de alguém que você, alguma coisa que você não gostaria, e você não devolve, ou não se vinga, ou não retribui na mesma moeda, ou na moeda maior, né? Porque às vezes as pessoas não querem retribuir na mesma moeda. Quer dar uma, agora vou pegar, pelo gogó. É pelo Espírito. É pela fé. Você é paciente pela fé. Mas chega o tempo que aquilo que era uma dificuldade, você começa a palavra não é se acostumar, mas aquilo se torna cada dia mais natural. Preste atenção. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que é que acontece? Nessa mudança, muitas coisas ainda ficaram na nossa cabecinha, no nosso pensamento, aquele velho homem, aquela velha realidade, aquelas velhas coisas. Mas a Bíblia diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. O que é que ele está dizendo? Olha, fé vai ser gerada no teu coração pela palavra. E sabe o que vai acontecer? Toda a tua vida vai ser transformada. Você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é simplesmente receber coisas, mas é dar, manifestar. Às vezes achamos que nós vamos desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É desfrutar amando o nosso próximo, perdoando, sendo manso, eita glória, mansidão, tendo domínio próprio sobre a nossa vida. Você dominando sobre a sua vida. Ah, é Coca-Cola que está tentando me dominar? Eu vou dizer não a ela. Eu estou falando de mim, viu? Estou falando de mim. É isso, é um doce, é alguma coisa que me... É um tipo de comida, é qualquer coisa. Porque a Bíblia nos mostra que nada pode nos dominar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me permitir nem deixar ser dominado por nada. Precisamos crescer. Mas esse crescimento vem por um posicionamento em fé na palavra de Deus. Porque a minha e a sua fé vai primeiramente mover a mim e a você. A mudança vai começar em mim e em você. Os passos que vão ser dados em fé vão ser meus e seus. Quando a gente começa a olhar para esse texto de Hebreus capítulo 11, a gente vai começar a observar homens e mulheres que decidiram se mover na palavra de Deus. Um último aqui para a gente ler, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que Noé foi avisado pelo próprio Deus que algo iria acontecer na terra. E a Bíblia mostra que pela fé, é interessante, pelo menos a minha versão diz assim, pela fé, quando avisado, movido por santo temor, construiu. Presta atenção, ele não viu, mas ele construiu.
por causa de uma palavra que ele recebeu. E essa palavra trouxe salvação para a vida dele e da família dele. Então, pela fé, ele se moveu. A sua fé vai mover você em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você observar a trajetória de Jesus, você vai ver que Jesus ele era comprometido com a visão celestial. E Jesus não olhava para onde estavam os holofotes. Certo momento, os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem: Jesus, todos te procuram. Sabe o que Jesus disse para eles? Vamos para as aldeias vizinhas, para que lá eles também, ou seja, ele estava indo para lugares que ele não era conhecido. A fé de Jesus movia ele sempre para o centro da vontade de Deus, mesmo que muitas vezes fosse desconfortável. Quando eu falo desconforto, eu estou falando em momentos e locais, porque Jesus se cansava, Jesus às vezes atravessava caminhadas longínquas, viagens, mas Jesus sempre estava pautado na vontade do Pai. Ele sempre se movia para obedecer ao Pai. E muitas vezes, quando alguma coisa acontece nas nossas vidas que nos traz certo desconforto, às vezes a gente quer logo desmaiar na nossa alma. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não sei o quê. Jesus, ele tinha uma agenda, que era a agenda celestial. Ou seja, ele estava com os olhos fitos naquilo que o Pai tinha dado como instrução para a vida dele. Ele entendia muito bem a missão dele e ele dizia: o filho não faz nada que não venha como orientação do pai. O filho não faz nada que não seja aquilo que ele vê o pai fazendo. Sabe qual é a minha comida? Fazer a vontade do meu pai. Sabe que uma vida de fé, ela vai mover a mim e a você para a vontade de Deus. Então não vai ser feito segundo a minha vontade. Quando eu falo mover, não vai nos mover para qualquer lugar. Não vai nos mover para os prazeres ou para aquelas coisas que a gente gostaria muito de estar envolvido. Porque talvez alguém aqui goste muito de praia. E talvez nos domingos gostaria. Mas descobriu que existe algo muito melhor. Que existe algo que traz muito mais prazer, que é estar na presença e na perfeita vontade do Pai. Preste atenção, você não vai para um lugar porque você tem que ir para a igreja. Ah, tenho que ir para a igreja. Meu Deus, tenho que ir para a igreja. Não, não é uma obrigação. Você vem para a igreja porque você ama o Senhor. E você ama seu irmão também, aleluia. Você ama a igreja. E você sabe que este é o seu lugar. Porque aqui você é inspirado. Aqui você serve ao Senhor. Aqui você consola e ajuda o teu irmão. Aqui você cresce espiritualmente. Por quê? Porque foi aqui que você foi plantado. Então quando eu venho à igreja, eu não venho porque eu tenho que ir para a igreja. Não, não é por uma obrigação. Porque eu tenho que cumprir uma escala. Não é porque alguém disse que eu tenho que ir. É porque eu descobri. Eu descobri que o melhor lugar para estar é onde Deus me colocou e onde a presença dele vai se manifestar. Eu acho interessante. Jesus chega para os discípulos dele. Depois, Jesus começa a trazer uma ministração bem pesada. Se fosse daquela época, eita, tá dando, como é? Cacetada, sei lá, alguma coisa assim. Cajadada. Tá dando cajadadas. As pessoas podiam interpretar assim. E existia uma multidão que seguia Jesus. Mas aquela multidão já estava com o coração corrompido. Porque ela estava buscando Jesus por aquilo que ele podia dar. Vocês estão me seguindo por causa que vocês comeram pão e se saciaram. Nem pelo milagre que aconteceu vocês estão me seguindo. É um absurdo. E aí Jesus começa a trazer uma palavra para alinhar o coração daquele povo.
E aquele povo começa a rejeitar. E começa a sair. E tem um momento que só fica Jesus e os 12. E Jesus vira para os 12. E vocês? Não querem também não? Paulo levanta, representando os 12, pelo menos o mesmo sentimento. E diz, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde é que eu e você devemos estar? Se Deus nos colocou em determinado lugar, e é neste lugar que nós vamos florescer. Por quê? Porque é a perfeita vontade dele. Lá em Salmo capítulo 1, ele fala sobre uma árvore plantada. O pastor uma vez trouxe a ministração falando sobre árvore. E ele fala sobre a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o fruto na estação própria. As folhas não secam. Tudo quanto faz prosperará. Você observa que essa árvore não está plantada em qualquer lugar? A fé, ela vai te mover e vai te colocar exatamente onde Deus deseja que você esteja. Uma vida de fé vai te encaminhar. Deus vai te guiando e você vai crendo. Preste atenção. Crendo. Eu não estou dizendo crendo para fazer algo, mas crendo para ser alguém. Porque muitas vezes associamos a fé a fazer. Quando antes de tudo a fé transformou você e tem feito você ser. Vocês estão entendendo? E esta fé vai te encaminhar para a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Volta para Hebreus capítulo 12. Ele fala sobre uma responsabilidade, ele fala, livremo-nos. Isso coloca uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Ele fala sobre pesos e sobre pecados, que tenazmente nos assediam. Ele fala sobre um assédio, sobre algo que vai tentar fazer você parar. Que vai buscar te desviar da realidade. Que vai tentar trazer perda para a tua vida. E é interessante que ele não fala apenas de pecado. Ele fala de pesos. O que é um peso? Um peso. Qualquer coisa que tire você da carreira que está proposta para você. Sabia que pecados são pecados. Estão listados na palavra. Mas pesos às vezes podem ser diferentes. Talvez o que é peso para mim, por eu gostar muito de fazer algo, fugiu agora qualquer coisa que eu gosto. Ler. Eu posso me prender tanto lendo tantas coisas, ao invés de estar buscando a presença de Deus. Eu gosto muito de ler livros. Ou está, sei lá, para alguns o peso pode ser a internet. Aleluia. Está tão preso nas redes sociais ali, ó, só no dedinho, será ali, que às vezes se perde de estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes o peso pode ser uma diversão, algo que é divertido, que é bom, que traz aprazimento, alegria. Eita, é tão bom fazer isso. Mas quando isso está se colocando diante de você e da perfeita vontade de Deus, se tornou um peso. É algo prazeroso, é algo lícito. Mas se tornou um peso. Eu não estou dizendo que você deve deixar de fazer, mas você não pode permitir que aquilo seja um entrave entre você e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não posso permitir. Sabia que muitas vezes, quando a gente vai lá para a parábola do semeador, uma das sementes ela cai entre os espinhos. E os espinhos eles sufocam a palavra. E é interessante que este sufocar fala sobre as coisas desse mundo, os prazeres deste mundo. Muitos prazeres desses são lícitos. Eu quero estar com a minha família, deixa eu estar em momentos com a minha família, eu quero viajar com a minha família. Mas eu estou viajando, e estou embriagado com as coisas desse mundo. Sabe o que é estar embriagado? É estar tão disperso naquilo.
e você não tem a sobriedade, que é a atenção. Gente, nós estamos aguardando algo importantíssimo. Você não pode ser pego desapercebido. Você não pode ser pego desligadão. Você precisa estar sóbrio, atento, firme. Sabe por quê? Porque ele vem. O que vem virá e não tardará. Enquanto isso, eu e você vivemos pela fé. Ou seja, nos movemos na palavra e nas instruções que ele nos dá. Quando a Bíblia fala, olha, o que vem virá e não tardará, e nós vamos viver pela fé, o que é que está querendo dizer? Está nos mostrando que a nossa vida deve estar pautada em valores eternos. Se lembra que eu falei no início que a nossa vida não consiste nos bens que possuímos? Mas a nossa vida está ligada a algo muito maior, que é eterno. A obra de Deus, o reino de Deus, ele começou dentro de nós. Mas ele vai se manifestar na eternidade, na sua plenitude. Fisicamente, visivelmente, já tem se manifestado. Mas vai se manifestar na sua plenitude. Então eu e você não podemos andar distraídos. Entenda, você precisa ser informado. Mas você não pode estar distraído com a economia, estar distraído com política, estar distraidão com o mundo. Você precisa ter um olhar sobre o mundo, até para você orar pelas coisas, pelos governantes, pela situação do nosso país, pela economia, claro. Mas você não pode permitir que isso tire os teus olhos de algo que é muito mais importante e muito mais valioso. Quem? O autor e consumador da tua fé. A vida eterna. Nós estamos aqui e somos peregrinos dessa terra. Estamos olhando para algo que é muito maior, que é a eternidade. Quanto? 80 anos, 90 anos. Imagine, compara 80, é mais fácil a gente comparar dinheiro, né? Compara 80 reais a 1 milhão de reais. É alguma coisa? E 80 reais com 1 bilhão de reais. 1 trilhão, sei lá. Imagina você comparar a tua existência aqui com a eternidade. Não se compara. Então você e eu precisamos estar com os nossos olhos fitos naquilo que é eterno. Porque foi para isso que fomos chamados. Claro, devemos ter um olhar sobre as demais coisas. Mas as primícias, as primeiras coisas é que devem estar no nosso foco de visão. E eu estou falando sobre a eternidade. Você vai prestar contas, eu vou prestar contas diante de Deus. Mas uma vida de fé é que vai garantir que eu e você chegue diante dele e receba galardões. Por quê? Porque decidimos nos mover na palavra dele e em fé sermos aquilo que ele nos chamou para ser. Aleluia! Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. E eu queria ler com você aqui, versículo 12 ainda, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Presta atenção. A Bíblia fala que nessa carreira vai haver perseverança. Eu e você devemos nos livrar de tudo que tenta nos assediar e correr esta carreira. Mas ele diz algo, olha, você não corre essa carreira de qualquer jeito. Pode tocar. Ele diz, com os olhos fitos. Você tem um foco. Você não deve negociar esse foco. Você não deve olhar para as coisas desse mundo. Você não deve olhar, eu não devo olhar para as minhas vontades. Mas os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé. Aquele que me deu o maior exemplo. Que pela alegria que estava proposta, ele suportou o sofrimento. Ele suportou a perseguição. Ele suportou a cruz. E os nossos olhos devem estar atentos nele. Isso mostra que muitas coisas vão tentar tirar a nossa atenção. Muitas coisas podem tentar tirar o nosso foco, ou seja, nos distrair.
Mas a palavra de Deus nos dá uma instrução. E a responsabilidade é de quem? É de Deus? É do seu irmão? É do seu cônjuge? É do seu pai? Não, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Você e eu somos responsáveis pela nossa própria vida. Quando chegarmos diante de Deus, daremos conta daquilo que nós fizemos. Daremos conta das nossas atitudes. Prestaremos contas a Deus de cada palavra vã que saiu da nossa boca. Eu não estou falando isso para causar medo. Não, mas eu quero que os nossos corações nesta noite estejam alinhados com o propósito da fé, que é nos mover para estarmos sempre permanecendo na vontade de Deus, ligados nas verdades que Ele tem semeado. E gente, não é apenas ouvindo, porque apenas ouvir e estar sentado nos coloca como passivos, como agentes passivos. Mas Ele está nos colocando como ativos, como aqueles que pela fé, e pela perseverança alcançam as promessas. Preste atenção, Ele não fala apenas em fé, mas Ele fala de uma perseverança. Ele fala de algo que faz com que você permaneça firme até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Não tenha medo. Foi Ele que te chamou, é Ele que tem te estabelecido. Continue firme. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e vamos fazer as contas. Como é que eu faço para mudar isso? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu não estou dizendo que você não deve fazer contas. Mas se lembre de uma coisa, é Deus que está enviando você. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, pela fé ela foi enviada, porque a fé dela moveu ela. Ela sabia de todos os riscos que ela corria. Mas ela não permitiu que nada parasse ela. Versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Prestem atenção. Sabia que muitas vezes, em meio a pressões, desânimo pode tentar se levantar, medo pode tentar se instaurar, porque talvez aquilo que está se levantando contra você, diante de você, aos nossos olhos naturais, seja grandioso demais. Seja grande, difícil, meu Deus. Mas a Bíblia diz que quando você está com os olhos fitos em Cristo, olhos fitos em Cristo, eu falo estarmos com os olhos fitos na sua palavra. Porque Ele é o verbo vivo, nas promessas de Deus e nas realidades que nós temos desfrutado dEle. Isso faz com que eu e você não desanime, não esmoreça. Sabe por quê? Porque existe uma fortaleza dentro. Do lado de fora, você pode olhar, eu posso olhar para mim e ver apenas esse cara ou esta mulher. Mas por dentro vai existir uma fortaleza. Você se lembra de Davi? Tem uma coisa que me impacta. Quando Davi foi lutar com o gigante. Menino, 16 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Talvez. Menino, ruivo. Não estava nem servindo o exército ainda. E preste atenção. Ele dizia, eu vou vencer esse gigante. Qual o prêmio? Eu vou. Vou-me embora. Ele não temeu. E a Bíblia fala, tentaram colocar a armadura dele, não deu. Ele disse, não vou brigar com isso aqui não. Minhas ferramentas são outras. E a Bíblia conta que aquele jovem, quando ele desceu para enfrentar o gigante começou a zombar dele. Ele não esperou o gigante vir não. Escuta isso. A Bíblia diz que ele foi para cima do gigante. Ele correu ao encontro de Golias.
Talvez você não tenha entendido. A fé daquele jovem moveu ele diante de uma situação em que todos olhavam e diziam, não vai. Mas a fé dele fez com que ele fosse, e não fosse com medo, não fosse com receio, não fosse choroso. Fez com que ele se levantasse em ousadia e intrepidez, e se levantasse e fosse ao encontro do gigante, não esperasse o gigante vir. Quem disse que você não pode? Vá, 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 se levante em Deus. Não permita que as pressões abafem o fogo do Espírito que está dentro de você. Porque existe fogo. E onde existe fogo, existe poder, existe algo é aquecido. O fogo, ele produz a energia. E o Espírito está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Por que temer? Diga, minha fé vai mover os céus. Mas antes disso, vai me mover em ousadia e intrepidez. Eu não vou temer. Eu não vou me abater. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Porque Deus é comigo. É comigo.